Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. A gente sempre começa o programa com o momento da oração. Agradecer aqui as empresas, os empresários, os anunciantes que anunciam comigo aqui. Agradecer a todos, que Deus continue abençoando a todos. A gente sempre começa o programa com o momento da oração. Vamos abrir o programa com o momento da oração, para dar continuidade à programação. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Pai, coloca aqui esse estúdio, coloca aqui essa programação. Ó Deus, eu te peço neste momento, ó Pai, que Tu venha falar no coração de cada um, Pai. Trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus, e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações através da Sua palavra. Vai de encontro aí a necessidade de cada um, dessa mulher, desse jovem, deste homem, que se encontra aí no seu aposento, na Tua casa, que Tu venha, Pai, trazer uma palavra de conforto, uma palavra de renovo, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, ó Pai. Assim coloco tudo em Tuas mãos, me dê humildade, me dê simplicidade, me dê sabedoria, para que eu possa ministrar a Tua poderosa palavra, Senhor. Assim coloco tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora botar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa e não sai, e acalma a tempestade que agita o meu coração. Pescadores de alma, cante. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em Tua presença. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei queimei esse silêncio, não estivesse. Mas eu sinto o cheiro do Senhor nesse lugar. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem Tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Só venço esse mundo se for em Tua presença. Só venço essas dores se for em Tua presença. Só venço a iniquidade se for em Tua presença. Só venço a falsidade se for em Tua presença. Só venço o inferno se for em Tua presença.
acalma o meu coração. Coração. Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra, uma palavra de meditação, uma palavra de reflexão. Muitas pessoas falam, da grande tribulação. A gente vê aí, muitas pessoas comentando sobre que vai haver o tempo da grande tribulação. Nós estamos vivendo, eu creio, o princípio das dores, mas a palavra de Deus diz que também haverá o tempo de grande tribulação sobre a terra. Isso aqui não é uma palavra para botar medo, uma palavra para botar terror, uma palavra para trazer desânimo, aflição, mas é uma palavra de alerta, que é a palavra que nos fala através do livro de Mateus capítulo 24, versículo 15. O sermão continua, a grande tribulação. Depois do princípio das dores, a palavra de Deus diz que haverá o tempo da grande tribulação. E eu vou ler do versículo 15 até o versículo 28. Olha o que ele diz aqui. Quando, pois, verdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, que não fuja para os montes. Os que estiverem sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Os que estiverem no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo. Até agora, nem tão pouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se for possível, enganarão até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Olha o que ele diz aqui. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque, olha o que ele diz, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. O que através desta palavra do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15, o sermão continua, a grande tribulação. Aqui, através dessa palavra, Jesus ele deu um exemplo de como será a grande tribulação. Muitas pessoas falam aí na internet, comentam sobre a tribulação, do princípio das dores. Aqui a Bíblia nos dá um respaldo, aqui a Bíblia nos fala como que vai ser um pouco. Ele diz, quando, pois, vos disserem a abominação, a desolação que falou o profeta Daniel neste lugar santo, quem lê, quem entenda. Então os que estiverem na Judéia, que não fuja para os montes. Os que estiverem sob o telhado, que não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Aqui ele diz que não vai adiantar correr. Não vai adiantar desespero, não vai adiantar querer correr para monte, não vai adiantar querer se esconder debaixo da terra, porque a palavra de Deus diz que haverá um tempo de grande tribulação. Um tempo de muita angústia, de muita aflição, como nunca houve desde a criação do mundo. E aqui no versículo, isso aqui, meu irmão, não é eu sempre falo isso aqui não é um discurso, isso aqui não é uma palavra criada, isso aqui é a palavra de Deus. Aqui fala Mateus capítulo 24, versículo 15. Você que pode ter acesso à palavra de Deus, a Bíblia, através da Bíblia, ou através do próprio celular. Mateus capítulo 24, versículo 15. O sermão continua a grande tribulação. Logo depois dos princípios das dores, haverá a grande tribulação. Então, ele diz aqui no versículo, às vezes tem pessoas que falam, mas uma palavra às vezes que bota medo. Isso aqui é uma palavra de alerta. É uma palavra a qual Jesus nos anunciou, Jesus ele nos comunicou,
para nos alertar do que há de vir. Por isso que eu falo, a gente tem que pregar a rosa, mas também temos que pregar o espinho. O evangelho não é sua zona de conforto. Isso aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu não estou aqui trazendo um discurso, uma teologia humana, eu estou lendo dentro da palavra. Se você tem dúvida, Mateus capítulo 24, versículo 15, o sermão continua, a grande tribulação. Ele diz que haverá um tempo de tribulação. Haverá um tempo que a humanidade passará pela grande tribulação. Aí você diz, será que isso vai acontecer? Será que não vai acontecer? Só Jesus sabe o que vai acontecer. O que está escrito aqui fala, ó, os que estiverem no campo, que não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá e jamais. Então hoje, a gente vive num tempo em que se prega só rosa, aquele evangelho de facilidade, um evangelho de prosperidade, um evangelho de zona de conforto, não se prega a volta de Jesus. Aqui está falando que, haverá um tempo de mudança, haverá um tempo de angústia. Aí as pessoas querem viver um evangelho de mordomia, um evangelho de facilidade. Isso aqui é a palavra. Não é eu que estou criando, não é eu que estou trazendo uma palavra que eu criei. Isso aqui é a palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não vos dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganarão até os escolhidos. E ele diz aqui no versículo 24, no versículo 25, eis que vos tenho predito. Ele já está falando que vai acontecer, ele já está mostrando para a gente. E aqui no versículo 26 ele diz, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saia, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A palavra de Deus diz que ele virá com trombetas, ele soará a trombeta. A palavra de Deus diz que os céus em glória se manifestarão quando Jesus vier. A palavra de Deus diz que a vinda do Senhor será um acontecimento único, será algo glorioso. Todo olho, todo mundo vai ficar encantado, porque é a volta do Senhor. Então, aqui no versículo 26, ele, portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saia, se eis que estiver no interior da casa, não acreditei, porque assim como um relâmpago sai do ocidente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então, aqui através desta palavra, Jesus ele nos alerta para que nós possamos não ser pego de surpresa. A gente não sabe o dia e a hora que Jesus há de vir, mas ele diz que vem. A palavra de Deus diz que só ele sabe o dia e a hora, mas ele nos alerta os acontecimentos dos fins dos tempos. Aqui no livro de Mateus capítulo 24, ele diz que haveria sinais, a falta de amor, desigualdade, o aumento da iniquidade, o aumento do pecado, da maldade, da perversidade. Surgirão nação contra nação, reino contra reino, haverá princípios de muita desolação. Ele diz ali que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e línguas, então virá o fim. Ouvireis rumores de guerra, sedições, guerras, países em guerras, isso tudo nós estamos vivendo. É o chamado princípio das dores. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Mas logo depois vem a grande tribulação. Então nós temos que estar arraigados, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que buscar a presença de Jesus enquanto é tempo. Eu sempre falo isso aqui, não há mais tempo da gente brincar de sermos evangélicos, falarmos que servimos a Deus. Nós temos que buscar direção, buscar posicionamento, porque a qualquer momento a trombeta vai soar,
A qualquer momento as trombetas soarão, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que ficarem vivos serão transformados num corpo glorioso ao encontro do Senhor nos ares. Então nós temos que estar muito capacitados, nós temos que buscar em Deus. Tem muita gente brincando, zombando do Evangelho, fazendo chacota da palavra de Deus, mas nesse grande dia aqui, ele diz, os que tiver sobre o telhado, não desça a tirar nenhuma coisa da sua casa. Ele diz que não vai ter tempo de você correr, não vai ter tempo de você querer ir atrás de filho, não vai ter tempo de você querer ir atrás de esposa, não vai ter tempo de você querer ir na casa do teu pai. A palavra de Deus diz que a vinda do Senhor será no piscar de olhos, a última trombeta. A trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que ficarem vivos seremos transformados num corpo glorioso ao encontro do Senhor nos ares. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando. Eu não sei aí o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas Jesus te chama hoje. Jesus está à porta. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Nós vemos aí na imprensa, nos jornais, na internet, quantas profecias se cumprindo, né? Quantas coisas estão se mudando, e muitas pessoas brincando, muitas pessoas fazendo chacota, brincando com a palavra de Deus. Então, que nós possamos, né, nesse tempo, eu creio que nós estamos vivendo os princípios de dores. As coisas estão estranhas, o mundo está estranho, o ser humano, as coisas têm mudado. Você vê, nós estamos vivendo aí dias de calor, um calor intenso, um calor fora do normal, tragédias climáticas, né? Até o mar já não está mais o mesmo, tudo está mudado, a natureza, mas mesmo assim, muitas pessoas continuam brincando com a palavra de Deus. Então aqui, Jesus nos alertou quais seriam os sinais da sua vinda, quais seriam os sinais do princípio das dores, quais seriam os sinais da grande tribulação, né? Então aqui ele fala, né? Mas ai das grávidas, da que amamentarem naquele dia, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E ele diz, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos de Deus, serão abreviados aqueles dias. Então, Deus está com a mão estendida, Ele está tentando alertar, Ele está tentando trazer o máximo de pessoas possível. Ele está querendo salvar todos, mas nem todos querem ser salvos. Tem muitas pessoas que não estão nem mais a fim de ouvir a voz de Deus, não querem nem mais saber da palavra de Deus, porque o amor tem se esfriado. Eu costumo dizer que o amor tem se esfriado até no meio do povo de Deus, você já não vê mais aquele amor. Até mesmo dentro das igrejas você não vê mais aquele amor, o primeiro amor. Você vê esfriamento, você vê falsidade, você vê hipocrisia, você vê interesse. Isso tem acontecido no meio do povo, até no meio do povo de Deus. Então nós temos que estar muito ligado, muito alicerçado na palavra de Deus, para não sermos pegos de surpresa. Todo dia eu peço a Deus, Senhor, me dê força, me capacita para que eu não possa, né? Tem hora que você fica chateado, aborrecido com certas coisas, mas nós temos que perseverar, nós temos que lutar. Sabemos que não é fácil servir a Deus, buscar a palavra de Deus, servir ao Senhor não é fácil, nunca foi, nunca vai ser, mas nós temos que renunciar muita coisa para poder viver a palavra de Deus. Todo dia, eu peço a Deus, me dê força, me capacita, eu tenho que estar renunciando muita coisa para poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu tenho que estar renunciando ao pecado, renunciando às minhas vontades, os meus desejos, para poder estar aqui ministrando essa palavra. Então, que você possa, você que tem dúvida dessa palavra, Mateus capítulo 24, versículo 15, o sermão continua a grande tribulação. A gente veio falar na internet, né, várias pessoas falando da tribulação, o tempo da tribulação, o princípio das dores, mas a Bíblia nos alerta. Ele diz aqui, no versículo 15, quando, pois, vedes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. E os que estiverem sobre o telhado, que não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Então aqui, esta palavra é a palavra de Deus. Eu não estou aqui tirando nem um jota nem um tio, eu estou dentro da palavra, eu estou lendo a palavra.
Você que tem a tua Bíblia, você pode ler comigo. Mateus capítulo 24, versículo 15. O sermão continua, grande tribulação. Então, a Bíblia fala que haverá o tempo da grande tribulação. A gente não sabe quando que vai começar. Mas eu creio que a gente já está vivendo o princípio de dores. A gente vê que a humanidade geme. O ser humano hoje ele geme. Geme por causa da desigualdade, por causa da maldade, desigualdade social, injustiça, a falta de amor. Eu creio que nós já estamos vivendo o princípio das dores. Mas a Bíblia fala que logo depois do princípio das dores virá a grande tribulação. Só que a gente não sabe o tempo que vier. Mas ele diz que haverá sinais, haverá princípios. Então nós temos que cada dia buscar em Deus. A gente sabe que não é fácil, né? A gente entender muita coisa. Até a gente mesmo que prega a palavra de Deus, às vezes não é fácil. A gente tem que pedir sempre a Deus sabedoria e discernimento, que a gente não é o dono da verdade, a gente prega baseado no que a Bíblia nos ensina, naquilo que o Espírito Santo de Deus nos discipula. A gente sabe que muitas coisas, às vezes, as pessoas ficam confusas, mas a Bíblia nos alerta, a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento da sua palavra. Então, que nós possamos, nessa geração, buscar a presença de Deus, buscar a Deus enquanto é tempo, buscar a Jesus enquanto é tempo. Eu não sei aí o que você tem passado, por que caminhos você tem andado. Jesus te chama hoje, Jesus quer te salvar hoje, a tua casa, a tua família, a tua parentela. Jesus está com a mão estendida, para que quando ele soar a trombeta, você e tua casa sejam salvos. Porque naquele grande dia, quando as trombetas soarem, não vai ter mais tempo para correr. Não vai ter tempo de que você querer ir para a igreja correndo. Não vai ter tempo de você ir atrás do pastor, atrás dele, para querer se batizar, querer ser salvo. Porque a palavra de Deus diz que vai ser um tempo de grande angústia, de grande aflição sobre a terra. A terra será dominada pelo anticristo. A terra será dominada pelo poder do anticristo. Então que você possa, neste momento, buscar a presença do Senhor. Buscar a palavra do Senhor. Isso aqui não é uma palavra querendo trazer uma palavra de desespero, uma palavra de terrorismo, uma palavra de medo, mas isso aqui é uma palavra de alerta. É uma palavra de renovo. Noé, quando falava que ia haver o dilúvio, muitas pessoas riam e zombavam até a palavra se cumprir. Então, muitos estão pregando, a palavra de Deus, esse evangelho. A palavra de Deus diz que o evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as línguas e povos e nações, e então virá o fim. Eu creio que eu estou aqui debaixo de uma promessa, eu estou aqui debaixo de uma missão. Deus tem me colocado aqui com um propósito para falar para você que me ouve, que Jesus está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo. Essa palavra aqui, ela é mais certa do que o jornal que vai sair amanhã. Isso aqui é profético, tudo que está escrito aqui é profético, vai acontecer. Eu e você, querendo ou não, o que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo a cada dia e vai se cumprir. O homem pode às vezes não aceitar, o homem às vezes não quer entender, mas a palavra de Deus diz que passará céu, passará terra, mas as palavras de Jesus não passarão. Nem um jota, nem um tio passarão, sem que toda a lei se cumpra. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesse momento, busca a presença do Senhor, busca os caminhos do Senhor enquanto é tempo, se achega ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus, Ele quer salvar todos, mas nem todos querem ser salvos. Jesus, Ele morreu por mim e por você, para que nós possamos ser salvos. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que meditar na palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes vê tudo, busca as coisas do mundo, mas não quer buscar tempo para o Senhor, não quer buscar tempo para orar, não quer buscar tempo para meditar na palavra de Deus, não quer orar um versículo da Bíblia, não quer ler um versículo, não quer ler a palavra. Tem tempo para passear, tem tempo para curtir, tem tempo para comer, tem tempo para fazer tudo, mas não tem tempo para meditar na palavra do Senhor. E quando Jesus voltar, vai adiantar? Vai adiantar correr para a igreja? Vai adiantar correr para querer pegar a Bíblia para poder aprender? A Bíblia diz que haverá um tempo na terra que as pessoas não vão ter mais fome de comida,
vão ter fome de ouvir a palavra de Deus. Só que a igreja já não vai estar mais na terra. Não vai ter mais pastor, não vai ter mais igreja, não vai ter mais pessoas para ministrar na televisão, no canal. Nem sei se eu vou estar mais aqui. Então que você possa, nesse momento, eu não estou aqui querendo forçar ninguém a nada, mas eu estou aqui como ao qual Deus me colocou com esse propósito aqui para falar para você: buscar ao Senhor enquanto é tempo, buscar a presença de Deus enquanto Deus está com a mão estendida, porque a porta da graça está aberta, mas haverá um tempo que a porta da graça será fechada, e que nós possamos buscar em Deus. Eu vejo aí, como é que tá as coisas, muitas pessoas, saindo da presença de Deus, muitas pessoas saindo da igreja, muitas pessoas abandonando a palavra de Deus, muitas pessoas virando as costas para Cristo, se decepcionando, abandonando os preceitos, abandonando os mandamentos do Senhor, porque se decepcionou com o ser humano, se decepcionou às vezes com parentes, se decepcionou com um pastor, se decepcionou com uma igreja. Nós temos que basear nossa fé em Cristo, nós temos que basear nossa fé na palavra de Deus, nós temos que ter confiança em Jesus. Nós não podemos basear a nossa vida nas pessoas, nós temos que basear nossa fé em Cristo. Sabemos que Deus usa os profetas, usa os pastores, usa os líderes, usa as igrejas, usa os escolhidos, homens chamados por Deus, os pastores, os homens que Deus consagrou para cumprir uma missão. Mas nós temos que buscar Jesus em primeiro lugar. Nós temos que buscar a presença de Deus em primeiro lugar. E o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um tempo que estão brincando com a palavra de Deus, estão zombando. Nós temos que ter muito cuidado. Vem tempo aí de festividade, tempo aí de festa, tempo aí de carnaval, cuidado. Cuidado com a festividade. Nesses dias Satanás mata muitos. Muitos perdem a vida por causa de acidente de carro, por causa de bebida. Muitos perdem a vida, às vezes, pegam uma doença. Muitos perdem a vida, às vezes, porque correu demais, bebeu demais. Em tempo de festa, tempo de festividade. Não estou aqui querendo criticar o que as pessoas gostam, cada um faz aquilo que quer, mas temos que ter cuidado. Muitas pessoas são ceifadas porque vão por caminhos errados. Então Jesus te chama hoje por uma nova aliança. Jesus te chama hoje para algo novo. Então que você possa, Deus venha falar no teu coração da melhor maneira possível. Aqui no livro de Mateus capítulo 24, versículo 15, o sermão continua: a grande tribulação. Então que você possa meditar na palavra de Deus, que você não venha ser pego de surpresa. Como eu disse, Jesus está voltando, a palavra de Deus está se cumprindo. E que Deus venha falar, falta poucos minutos para o programa acabar, que Deus venha falar no teu coração da melhor maneira possível. Que Jesus venha falar no teu coração, nesse momento, nesta hora, nesse dia, nessa noite, nessa tarde. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o vale que você tem enfrentado, mas Jesus te chama hoje por uma nova história. Jesus te chama hoje com uma nova aliança, para algo novo. Basta você se entregar a Ele e botar o teu coração diante do altar. Que Deus venha falar o teu coração, como eu disse, o programa está se findando, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, que Deus possa livrar você dos acidentes, das quedas, das tragédias, e venha restaurar a tua casa e a tua família. Vamos para o momento da oração, para o término do programa, em nome de Jesus. Amado Deus, amado Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Fala aí para este homem, para esta mulher, para este jovem, que aonde chegar essa palavra, Pai, que este homem venha ser liberto, que esta mulher venha ser liberta ela do vício, da droga, da prostituição, liberta ela, Pai, das obras malignas, espírito ao contrário, espírito de enfermidade, espírito de doença, espírito de depressão, pessoas com pensamento de perturbação, pessoas que não dormem, pessoas que às vezes vivem à base de remédio, pessoas às vezes que estão tomando remédio para dormir, pessoas às vezes que estão debaixo de opressão maligna, debaixo de opressão satânica, debaixo de obra de bruxaria, feitiçaria, pessoas que estão debaixo de principado e potestade. Liberta pelo teu Espírito, liberta pela tua palavra.
Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que cura, o Deus que restaura. Repreenda toda ação do diabo, todo espírito maligno, todo principado, toda potestade. Que aonde, ó Pai, a Tua palavra chegar, que vidas possam ser libertas, vidas possam ser tocadas, porque poder há na Tua palavra, em nome de Jesus. Assim, Pai, coloco tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha falar no teu coração, meu irmão, minha irmã, nesse momento, em nome de Jesus, né? Uma semana abençoada a todos, né? Que Deus venha, né, falar no coração de cada um conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Abençoar aqui os empresários, as empresas, os anunciantes, que Deus possa abençoar a todos, né? Abençoar cada ouvinte, a cada um, né, que está vendo, né, ouvindo esta programação. Que Deus venha falar no teu coração. Uma semana abençoada, um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.